Começou? Então, fui. Estamos ao vivo? Vou começar, eu peguei o celular para responder uma mensagem, mas vamos para a live. Começando aí agora. Compartilhar no perfil. Foi? Pode falar? Tem gente assistindo? Já tem gente. Tem gente assistindo? Pessoal, boa noite. Saindo agora da sessão plenária, hoje, quarta-feira, 28 de novembro, saindo agora da sessão plenária, votei contra a matéria aqui dos contratos temporários da Prefeitura e já tinha agendado essa live com vocês para falar um pouquinho sobre o plano diretor da cidade de Niterói. Amanhã vai ser a votação do plano diretor aqui na Câmara. E na Câmara eu fui um dos relatores da matéria, um dos relatores desse projeto de lei, que é um projeto super importante para a política urbana de Niterói. Eu vou falar um pouquinho no início agora sobre o que é o plano diretor, como é que foi o debate aqui na Câmara. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem à vontade, eu vou respondendo tudo aqui pela live. Eu acho que vai ter uma live de uns 20, 30 minutinhos mais ou menos aí. Eu acho que a gente consegue bater um papo bacana. Vamos lá. Plano diretor é a lei básica indutora do desenvolvimento urbano de uma cidade. O que significa isso? Que o plano diretor coloca os princípios, os objetivos e, como o próprio nome já diz, as diretrizes de uma cidade. O que uma cidade deve fazer para se desenvolver nos próximos 10 anos? Para onde ela pode crescer, onde ela deve ser preservada, qual é a radiografia dela atual, o que ela já tem de área importante para o patrimônio histórico, para o patrimônio cultural, para o patrimônio ambiental, o que ela já tem de ocupação consolidada, aonde a gente deve segurar a ocupação e não deve deixar ocupar, as áreas que podem ainda vir a ser ocupadas. É isso que diz o plano diretor. É uma lei ampla. E por ser muito ampla, a gente tem daí uma dúvida de cara que surge. Às vezes as pessoas acham que o plano diretor resolve todos os problemas da cidade, quando na verdade o plano diretor é uma norma legislativa. As normas legislativas, elas prevêem o que deve ser feito. As ações executivas que devem ser cobradas do legislativo e da sociedade ao poder executivo é aquilo que de fato vai lá e resolve o problema. E tem uma série de exemplos disso no plano. Por exemplo, o plano prevê que a prefeitura deve elaborar um plano de drenagem de todas as bacias hidrográficas de Niterói. A prefeitura deve, então, fazer um estudo técnico dizendo quais obras são necessárias para que a cidade não tenha mais os alagamentos que são constantes nas chuvas. O plano diretor vai acabar com os alagamentos? Não. Mas ele coloca a previsão da obrigatoriedade da prefeitura se meter nesse assunto e fazer isso. A revisão do plano diretor, eu queria falar um pouquinho sobre esse processo agora. Ela foi uma medida muito reivindicada historicamente por movimentos sociais em Niterói. Na verdade, essa reivindicação começou ainda em 2002, quando o primeiro plano diretor de Niterói, de 1992, deveria ter sido revisto, só que nunca foi. Vejam, o atual plano diretor da cidade é de 1992. O plano diretor já tem quase 30 anos. Em 2022, ele completaria 30 anos. É muito tempo, é muito tempo. Então, sempre foi uma reivindicação da sociedade de Niterói a revisão do plano diretor. Isso fomentou, inclusive, uma ação civil pública do Ministério Público Estadual, cobrando, obrigando a prefeitura a fazer essa necessária revisão. O Ministério Público conseguiu, então, que o Poder Judiciário desse uma decisão obrigando a prefeitura a fazer isso. E daí se começou o processo de revisão do plano diretor. A lei do plano chegou aqui na Câmara em fevereiro de 2017. A gente está discutindo essa lei há quase 2 anos. Uma lei municipal está sendo discutida na Câmara há quase 2 anos. Eu, enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente, fiquei responsável, junto com o vereador Atratino, que é o presidente da Comissão de Urbanismo, de organizar os debates com a sociedade sobre o plano diretor, e nós fizemos 12 audiências públicas. Nunca um projeto legislativo teve tanta audiência pública na Câmara como o plano diretor que nós estamos debatendo. Nunca houve tanto debate com a população.
Nós tivemos audiência pública lotadas e nos bairros. Não foi chamando a população para vir na Câmara aqui não, para uma audiência proforme, para uma audiência apenas para se ouvir, para se cumprir uma etapa burocrática. Nós fizemos audiência em Santa Bárbara, nós fizemos audiência em São Francisco, nós fizemos audiência na região oceânica, aliás, na região oceânica, mais de uma, nós fizemos audiência no Fonseca, nós fizemos audiência em vários lugares da cidade, foram 12 no total. E ao final desse processo, nós tivemos uma última audiência pública na Câmara Municipal de Niterói, onde nós fizemos uma apresentação pública, colocando todas as reivindicações que a população apresentou ao longo do processo de audiência e como elas estavam sendo contempladas através de emendas no projeto de lei do plano diretor. Emenda é um instrumento que a gente tem aqui no Legislativo para mudar um projeto de lei. Então tem lá um projeto de lei. Eu faço uma emenda mudando ele, ou acrescentando alguma coisa, ou modificando alguma coisa, ou até mesmo suprimindo alguma coisa. Então o processo teve muita participação popular. No total, foram 392 emendas no plano diretor. E além de organizar o processo de debate com a população, nós, enquanto presidente das comissões, também ficamos responsáveis por relatar o novo plano sob a ótica urbanística e sob a ótica do meio ambiente. Esse relatório ele é público, ele já está no site da Câmara. Se você quiser, pode ir lá. Entra lá no site da Câmara e checa o relatório. O relatório, ele fala e ele explica todo o plano tecnicamente e depois ele fala de todas essas emendas. Aquelas que são pertinentes e que vão ser aprovadas, e são muitas as que vão ser aprovadas, e aquelas que a gente entende que não são tecnicamente viáveis e que por isso o parecer opinou pela rejeição das emendas. Esse parecer ficou cerca de 140 páginas. Os vereadores mais antigos vieram falando ao longo do dia hoje comigo que nunca viram um parecer tão grande como esse apresentado, porque ele está tecnicamente bem feito. Então, eu estou muito convicto, pessoal, estou muito consciente que o voto correto é o voto a favor do plano diretor. A gente pode ter divergências, pode ter discordâncias. Eu vou pedir destaque de alguns indicativos amanhã para poder votar contra. Outros, algumas emendas que foram a favor, pode ter algum vereador que peça destaque e que resolva votar contra. Mas de maneira geral, votar contra o plano diretor é votar contra o planejamento da cidade, porque essa é a lei básica do planejamento urbano. Eu tenho até brincado, que se assemelha um pouco ao PT de 1988, que resolveu votar contra a Constituição. Imaginem, votar contra a Constituição. Eu posso ter lá minhas discordâncias com a Constituição, mas o Brasil precisa de uma Constituição e a cidade de Niterói precisa de um novo plano diretor. A gente não pode ficar com o plano diretor de 1992. Niterói precisa se desenvolver, Niterói precisa olhar para frente, a cidade precisa continuar. E o plano diretor votado pode não ser, que será votado amanhã, pode não ser o plano perfeito, mas é o plano possível. E é um bom plano. Planeja bem a cidade para os próximos 10 anos. Por isso eu estou muito tranquilo no sentido de votar favoravelmente a ele. Ah, Bruno, você é um vereador de oposição. Claro, sou um vereador de oposição ao governo. Aliás, hoje eu votei contra uma matéria do governo aqui, ó, o contrato temporário. Eu não sou oposição à cidade. Sempre me comportei dessa forma. Matérias que são ruins para Niterói, eu voto contra, denuncio o Ministério Público, ajuizo a ação na Justiça, abro o CPI. Aliás, eu gosto sempre de lembrar, o prefeito é réu por improbidade administrativa numa ação que o meu mandato fez, uma ação popular que o meu mandato fez, e que busca mostrar que a gestão do Rodrigo, que os contratos de publicidade do Rodrigo devem ser investigados pela Operação Lava Jato. Estão lá, os mesmos que faziam no Cabral, as mesmas maracutaias do Cabral. Mas isso não pode me tornar cego e não pode me impedir de reconhecer quando um avanço é feito. E quando um projeto de lei oriundo do Poder Executivo, quando uma matéria legislativa oriunda do Poder Executivo é positivo. E o plano diretor é positivo. Ainda mais com as emendas que nós estamos aprovando. E estamos aprovando emendas independente de governo e oposição. Estamos aprovando emendas com base em critérios técnicos. Tem pergunta aí alguma já? Deixa eu ver que tem pergunta. Pergunta da Larissa, perguntando se o plano vai ser bom para a cidade. O plano, ele planeja Niterói para os próximos anos e ele gera a perspectiva de um bom planejamento para a cidade.
Agora, a gente tem que cobrar a efetivação do plano. Esse é o principal. Não é o plano que muda as coisas na cidade. O plano planeja o nosso futuro. O nome já diz, é um plano diretor, é um planejamento de diretrizes. Agora, a gente tem que cobrar a execução dessas diretrizes. As diretrizes contidas no plano diretor, sim, são positivas para Niterói. Elas são boas para a cidade de Niterói. Uma das emendas que eu apresentei foi uma emenda dizendo o seguinte: a cada ano, a Prefeitura de Niterói, que é responsável por execução do plano diretor, vai ter que fazer uma audiência pública para apresentar os avanços do plano. Isso é um mecanismo extremamente inovador. A gente está criando um mecanismo de controle social que diz, olha, tem uma lei, essa lei exige que a Prefeitura cumpra prazos para elaborar determinados planos setoriais, plano de habitação, plano de contenção de área de risco, plano de mobilidade, plano de sistema municipal de áreas verdes. A lei estabelece prazos para isso e nós estamos instituindo um mecanismo onde a Prefeitura vai ter que anualmente apresentar o seu trabalho e dizer o que está fazendo para poder efetivar esses planos. Então, o planejamento proposto para a cidade no projeto de lei do plano diretor, sim, é um bom planejamento. Temos mais perguntas. Rafael, fale um pouco sobre a questão da Lagoa de Itaipu. Rafael, a Prefeitura cometeu um grande equívoco na Lagoa de Itaipu e eu sempre fui muito crítico ao posicionamento dela com relação à Lagoa de Itaipu. A verdade é que ela mandou um projeto de lei para a Câmara que não tinha proteção nenhuma na Lagoa de Itaipu. O entorno da Lagoa de Itaipu era uma grande área branca. E isso é um absurdo. E eu sempre disse que isso era inaceitável. Foram muitas as reuniões que eu realizei com o Movimento da Lagoa, com pessoas preocupadas com a Lagoa e também com os demais colegas vereadores buscando solução para esse problema. E aí, é imprescindível a preservação da Lagoa. Eu acho que essa é uma verdade que tem conduzido o meu trabalho e o meu comportamento na Câmara ao longo desses quase 2 anos de discussão sobre o plano diretor. Nós hoje temos 2 emendas sobre a questão da Lagoa. As 2 estão com parecer favorável no parecer das comissões. Por que elas estão com parecer favorável? Porque elas instituem proteção a uma área do entorno da Lagoa. Uma emenda 368, ela é de autoria da Comissão de Meio Ambiente. A gente fez uma emenda com base numa resolução do COMAN, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, do qual eu sou membro enquanto representante do Poder Legislativo. E ela protege uma área, digamos assim, maior da Lagoa. E tem uma outra emenda que veio do governo, que coloca parte da área da Lagoa também enquanto uma área de preservação, enquanto um parque municipal. Então, uma coisa a gente já pode dizer: o desenho que está originalmente no plano diretor, no projeto que veio para a Câmara, que não protegia nada a Lagoa, esse não vai passar. E amanhã a votação. As 2 emendas estão com parecer favorável, porque do ponto de vista legal, do ponto de vista constitucional, ambas apresentam a perspectiva de proteção no entorno da Lagoa. E amanhã é o voto de cada parlamentar aqui na Câmara. O Sérgio está perguntando, está dizendo que já leu nas redes sociais que o plano é muito vago, se é isso mesmo. Primeiro, eu acho engraçado porque eu vejo algumas críticas ao plano, e muitas vezes críticas ao meu trabalho também. Enfim, numa democracia críticas são razoáveis, eu lido muito bem com elas, mas às vezes eu vejo algumas críticas que parece aquela criança esperneada que não ficou satisfeita, que foi chamada para ajudar no plano, e eu acho que isso é um papel muito, muito mesquinho, né? Acho que a gente podia buscar contribuir, mas críticas são válidas de qualquer forma, eu sempre busco escutá-las, mesmo quando elas vêm de alguém que tem algum tipo de interesse político por trás. Mesmo assim, a gente deve escutar críticas. O plano ele não é muito vago, mas como eu falei, o plano apresenta diretrizes, normas gerais, ele planeja a cidade para os próximos 10 anos e ele mostra indicativos. Agora, o plano não é um fim em si mesmo. O plano tem, digamos assim, vários gatilhos que prevêem a instituição de outras normas importantes para a cidade e de outros estudos técnicos que não são leis, que não são legislação, mas que são igualmente importantes para a cidade. Eu queria aqui, e eu não sei, certamente eu acho que
vai surgir questionamento sobre isso, eu já estou aqui me adiantando um pouco. Tem duas questões, tem dois desses gatilhos que são importantes, acho que a gente comentar. O primeiro é a lei de uso e ocupação do solo, a legislação de uso e ocupação do solo, que em Niterói já existe, são os planos urbanísticos regionais. E o segundo é a questão do mapeamento das áreas de risco. São duas questões que são, enfim, tem sido muito perguntado por elas nas redes sociais, nas ruas. Primeira questão, por que falar da lei de uso e ocupação do solo? Porque muita gente pergunta, mas o plano está adensando a cidade, o plano está aumentando o gabarito, o plano está mudando a taxa de ocupação. O plano diretor não faz isso. O plano diretor, ele não mexe nesses índices e nesses parâmetros urbanísticos. O plano diretor não define gabarito. O plano diretor não define taxa de ocupação. O plano diretor não mexe nesses índices. Então, os atuais índices existentes em Niterói, gabarito, taxa de ocupação, recuo, frente, coeficiente máximo de aproveitamento, tudo isso já existe em Niterói, nos planos urbanísticos regionais. E vão continuar os mesmos parâmetros. E os planos urbanísticos regionais também têm uma validade, nesse caso de 5 anos. Em Niterói também já venceu, há bastante tempo. O único que não venceu ainda é o por de Pendotiba, que foi votado em 2015. Mas o da região oceânica, das praias da Bahia e da Zona Norte, sim, eles já venceram. E o projeto de lei do plano diretor, por uma emenda, institui que a lei de parcelamento e ocupação do solo, mas também obriga a prefeitura a ser revista. Então, não. O plano diretor não adensa a cidade. Essa é uma preocupação que muita gente tem, essa é uma crítica que muita gente faz, mas se a gente pegar e ler o plano, a gente vê que não tem isso. Porque também tem isso, tem muita gente que critica o plano sem ler. Vamos ler o plano, vamos ler, tem mais, vamos ler o parecer. Vitor pergunta o seguinte, que no Facebook a gente lê de tudo, inclusive muita crítica, e diz que quer saber se essa galera toda participou das audiências, apresentou proposta, porque só criticar na rede é muito fácil. Realmente, só criticar na rede é muito fácil. E tem uma galera que só critica na rede, mas é do jogo, é da democracia, a gente tem que lidar com isso também. Tem uma galera que queria estar aqui na Câmara, que, enfim, perdeu a eleição na última eleição e que está só nas redes sociais colocando muitas críticas e, mais uma vez, a gente tem que lidar muito bem com as críticas. Eu queria falar um pouquinho agora da questão das áreas de risco, né? Inclusive, eu acabei de ler, agora há pouco, uma postagem em rede social do vereador Paulo Eduardo, que é uma pessoa que eu respeito, que eu tenho divergências políticas, mas que eu respeito. Mas assim, é uma postagem absolutamente desonesta do ponto de vista intelectual, uma postagem mentirosa, uma postagem que não está à altura do bom nível de debate que nós devemos ter na Câmara Municipal. Porque a postagem faz um link com a tragédia que houve na cidade. Tem mais uma pergunta? Não? No link. Faz um link, faz uma relação entre a tragédia que houve na comunidade da Boa Esperança e o fato do plano não dever ser votado amanhã na Câmara. E isso é muito grave. Primeiro, eu sou um vereador de oposição. Eu estou questionando duramente a Prefeitura de Niterói, que contratou com dinheiro público, com dinheiro do niteroense, um estudo sobre áreas de risco da cidade. Esse estudo era para estar pronto em julho do ano passado e ainda não ficou pronto. Esse contrato já sofreu 3 aditivos, a empresa já recebeu dinheiro para fazer isso. E esse contrato não está pronto. Então, estou questionando muito a Prefeitura e digo com tranquilidade, estou buscando elementos para poder representar contra o prefeito do Ministério Público, que entendo que esse estudo já era para estar pronto, que a responsabilidade da Prefeitura é muito clara nesse caso. Mas em momento algum a gente deve usar essa ou qualquer outra tragédia para atingir os nossos objetivos políticos. Isso é um papel muito baixo. Eu estou atuando naquilo que eu acho que deve ser a atuação de um vereador, cobrando a Prefeitura naquelas omissões delas, e vou denunciar naquilo que eu entender que a Prefeitura cometeu ilegalidade. Mas em nenhum momento estou fazendo festa com isso.
que aquela foi uma tragédia onde pessoas morreram. E reafirmo, a gente não deve usar ela para atingir qualquer objetivo político, porque esse é um papel absolutamente triste. É um papel que não condiz com o que a gente espera da atuação do Poder Legislativo na cidade de Niterói. É um papel que beira a desumanidade. E o plano diretor, pessoal, não tem que prever áreas de risco, por alguns motivos. Primeiro, o estudo de área de risco da cidade é algo que deve ser feito em constante reavaliação. O plano diretor dura 10 anos. Eu colocar um estudo de área de risco no plano diretor significa que em 2025 as áreas de risco da cidade vão ser as mesmas que são em 2018. E isso está errado. Porque a cada chuva, a cada mudança climática, a cada processo, a cada eventual deslizamento que aconteça, o plano de área de risco tem que ser modificado. Por isso o plano prevê sim, no seu artigo 244, 245, 246 e 247. Pode olhar lá, está lá previsto a elaboração de um plano executivo, que é o plano da prefeitura, de contenção de áreas de identificação, de mapeamento e de redução de tragédias em áreas de risco. Está lá no plano. A gente inclusive colocou um prazo para que isso seja feito. E nós estamos discutindo entre os vereadores que esse prazo que a gente colocou seja reduzido amanhã na votação. A gente ainda está discutindo isso. Então, querer dizer que o plano não deve ser votado por causa da tragédia que houve é desrespeitar as famílias que sofreram nessa tragédia, é desrespeitar as vidas que foram perdidas nessas tragédias, é ser desonesto intelectualmente e é não contribuir em nada para que a cidade não tenha mais tragédias tão graves como essas. Por isso que, concretamente, independente de plano, eu estou atuando no meu mandato, questionando a prefeitura com relação ao mapeamento das áreas de risco, e no plano estamos colocando a obrigatoriedade desse mapeamento estar pronto e ser constantemente atualizado, porque ele não pode ser o mesmo mapeamento por 10 anos, porque não é razoável que seja. E aí estamos referente às áreas de preservação permanente. Mais uma pergunta: você acredita que o plano diretor estão contempladas todas as peculiaridades? Bom, o plano diretor, grande parte do território da cidade está lá, enquanto área de preservação. Então, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da política ambiental, eu afirmo com muita tranquilidade que é um bom plano diretor. Inclusive, a política ambiental tem muitos artigos no plano, é bem denso. Tem uma série de planos setoriais que vão ter que ser feitos dentro da política ambiental. O artigo 197, por exemplo, fala de objetivos gerais da política ambiental do Plano Municipal de Niterói, do Plano Diretor de Niterói, traz uma série de inovações interessantes, até no tocante à área de preservação. Então, sim, o plano diretor, à exceção da redação original na questão da lagoa, que a gente já falou aqui, que é uma questão que a gente vai discutir, vai votar amanhã e vai aprovar a proteção da lagoa amanhã, que tem 2 emendas sobre ela, né? À exceção disso, o plano diretor contempla sim as áreas de preservação da cidade. O que o plano vai fazer para melhorar o trânsito da cidade? Essa pergunta é excepcional. Então aqui na live, a live está boa, hein? Nem percebi que o tempo está passando, a live está legal. O plano diretor prevê a elaboração de um estudo técnico do Plano Municipal de Mobilidade até abril do ano que vem. O Plano Municipal de Mobilidade ele vai trazer pormenores sobre a política de transporte da cidade. E aí, a prefeitura vai ter que apresentar soluções claras para os problemas de trânsito de Niterói. Nós colocamos um prazo para isso, abril do ano que vem. Mas o plano não fala nada de transporte? Fala das diretrizes do transporte da cidade. Quais são as diretrizes? Estímulo ao transporte público, transporte coletivo, de boa qualidade e de maior velocidade do que o que a gente tem na cidade hoje. Estímulo à malha cicloviária, que é algo que a gente precisa implementar mais na cidade. A gente coloca o centro como macro área de integração metropolitana
prevendo já ali a possibilidade de novas linhas aquaviárias e também da linha 3 do metrô, que a gente sabe que é uma demanda antiga da cidade, da região do leste metropolitano como um todo, e estabelece os principais eixos viários da cidade. Mas o principal do ponto de vista de trânsito é que a gente está dando um prazo para que a prefeitura estabeleça um planejamento concreto de transporte que fale rua por rua, avenida por avenida, ponto de ônibus por ponto de ônibus, aquelas medidas que vão ser utilizadas para melhorar os problemas de trânsito da cidade aqui em Niterói. Todos vocês que acompanham meu mandato sabem que transporte e mobilidade é uma pauta muito cara a mim. Eu presidi a CPI dos ônibus em 2013 e desde então me aproximei muito desse debate e estou sempre aqui, muito ligado nisso, porque a gente sabe que é um dos principais problemas das cidades de maneira geral e um dos principais problemas de Niterói. Tem uma pergunta dizendo em que medida o plano diretor irá combater a especulação imobiliária. Olha, primeiro mecanismo que está lá no plano diretor, IPTU progressivo. A cidade passa a ter uma norma de IPTU progressivo. Significa que alguém que tem um terreno de grande porte no plano está 500 metros quadrados, tem uma emenda propondo para 750 metros quadrados. E que não esteja usando, quer dizer, que esteja especulando naquela área, que é isso que é especular do ponto de vista imobiliário. É você ter um estoque de terras e não fazer nada com aquilo, não dar função social a essa propriedade. E função social, pessoal, não é coisa de comunista não, está previsto na Constituição, está previsto no Estatuto da Cidade. Eu sou um liberal por essência e função social diz que cada propriedade deve ter o seu objetivo. E é lógico que deve ter os seus objetivos, seja moradia, seja um equipamento de lazer, seja renda, deve ter o seu objetivo. Então, o principal mecanismo de combate à especulação imobiliária, porque especular imobiliariamente é ter um estoque de terras e não fazer nada com aquilo, é a adoção do IPTU progressivo, que também não é invenção de Niterói. Está lá no Estatuto da Cidade e está em todos os planos diretores modernos de cada grande cidade brasileira. Tem mais pergunta? Vamos lá. O plano deve ser devolvido... É pergunta ou afirmação? Não, o plano deve ser devolvido ao Executivo. Por que o plano seria devolvido para o Executivo? O plano foi elaborado pelo Executivo porque é uma competência legislativa privativa do Executivo, ou seja, compete ao Executivo propor, e somente a ele. Eu não poderia, enquanto vereador, propor um plano diretor para a cidade. O Executivo apresentou o plano diretor, ele foi encaminhado para a Câmara Municipal de Niterói, foi muito discutido com a sociedade, foi alterado através de uma série de emendas e deve ser votado, e deve ser aprovado, para que a cidade possa, após a aprovação do seu novo plano diretor, ter novas diretrizes para o seu desenvolvimento e iniciar esse processo de revisão de tantas áreas importantes para a cidade: mobilidade, saneamento, preservação ambiental, transporte, uso e ocupação do solo, contenção de áreas de risco. Tem mais pergunta? Tem mais pergunta e estamos encerrando a nossa live. Última pergunta. Planos de saneamento e outros terão prazos. Planos de saneamento e outros terão prazos e metas estipulados no plano. Todos os planos previstos no plano diretor, todas as novas normas dependentes do plano diretor, todos os novos estudos que estão previstos no plano diretor, todos esses vão ter prazo. A Câmara, através de emenda da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão de Urbanismo, colocou prazo em tudo para que as coisas tenham efetividade e para que a gente tenha controle social, para que a gente cobre o Poder Executivo da execução de todos esses planos setoriais tão importantes. Todos eles têm prazo. Bom, pessoal, é isso. Chegamos aqui ao fim. Meia hora de live, mais ou menos, pessoal? Meia hora de live, bacana. Queria agradecer a vocês que participaram dessa live. Queria dizer que a votação é amanhã. Você que puder, vem aqui na Câmara, acompanhe a votação. É importante a gente ver que tem algumas coisas que se fala que são falaciosas e que o que está sendo votado aqui não é um monstro, não é um bicho de 7 cabeças, e se fosse, vocês que me conhecem, vocês conhecem meu trabalho, vocês que sabem da forma correta como eu atuo, como eu ajo, como eu sempre atuei no meu mandato parlamentar, ando de cabeça erguida na cidade. Se fosse qualquer coisa errada que a gente estivesse votando aqui, pode ter certeza que eu não estaria votando a favor, pelo contrário, que eu estaria denunciando. Então você que puder, dá um pulo, comparece aqui na Câmara, lê o plano diretor, está no site da Câmara, lê o parecer que as comissões de meio ambiente fizeram, comissões de meio ambiente e de urbanismo
fizeram, que apesar de vereador tá aí dizendo que é fake, tá lá, tem 130 e poucas páginas, foi elaborado em diálogo com todos os vereadores membros da comissão, e tem conteúdo, tem justificativa técnica, não é fake, sabe? É grande. Pena que ele não está aqui agora na live para eu poder mostrar para vocês, mas entra lá no site da Câmara e vê também. E obrigado a vocês todos que nos acompanharam, a vocês que fizeram perguntas, a vocês que acompanharam o debate do plano diretor ao longo da cidade nos últimos 18, 20 meses. Obrigado aí pela atenção, pessoal. Um abraço e amanhã, se tiver de bobeira, passa aqui na Câmara às 5 horas. Valeu!